Olá pessoal que segue ou não o canal Carlos Brandão Solo. A gente está retomando aqui algumas atividades em relação à atividade cultural, né? A gente tem um quadro chamado Culturando, que está com 6 meses que a gente não consegue retomar, mas a gente está voltando o Happy Hour. O Happy Hour de hoje vai ser mais simples, vai ser só comigo mesmo, falando sobre um momento muito importante da história da música, né? Então, além dos meus clipes, além dos meus vídeos com meu filho Gabriel, além dos meus vídeos em programas de TV e com a minha nova banda The Flowers, a gente vai ter também esses momentos falando sobre isso. Retomar isso, porque é importante para o nosso canal. Ele abrange todo esse aspecto da música, tanto em termos de influências, como em termos do que eu estou fazendo, né? Mas antes disso, você vai se inscrever, vai dar o seu like e quem puder pode compartilhar com os colegas para a gente aumentar essas informações aqui no canal para dar uma ajuda e uma força, beleza? Hoje o tema vai ser sobre o primeiro dia que os Beatles chegaram, entraram e puderam tocar e gravar no estúdio Abbey Road, né? O estúdio Abbey Road é histórico por conta deles, né? Ele é o local onde tem aquela passagem onde eles estão atravessando a rua, que fica em frente, praticamente em frente ao estúdio. Então, assim, é um momento muito histórico e hoje está fazendo 60 anos, dia 6 de junho de 1962, né? E nós estamos em 2002, completa 60 anos hoje. E a gente vai falar um pouco sobre como foi essa experiência, quais as intenções, né? Para começo de história, quando o George Martin, que foi o produtor, que era o produtor que trabalhava na EMI e na subsidiária Parlophone, ele não tinha intenção real de contratar os meninos como uma nova revelação ou como um novo som para a Inglaterra, né? Na verdade, ele queria um outro Cliff Richard e The Shadows, que era uma banda que já existia, né? Que fazia mais sons instrumentais, etc. E assim, graças a Deus, segundo o livro do John Lennon, diz que assim, que ele não soube disso, senão ele poderia ter rejeitado, né? E não ter dado esse pontapé inicial. Mas vamos lá, falando de John Lennon, ele estava na banda, Paul McCartney também, George Harrison, né, o trio aí famoso, mas o batera ainda era o Pete Best. E eles entraram no estúdio pela primeira vez nessa data e gravaram 4 músicas, Besame Mucho, que é um cover, 3 autorais, que é Love Me Do, Lennon McCartney, P.S. I Love You e Ask Me Why, né? A banda não passou uma boa impressão, porque tiveram problemas, tanto na guitarra como no baixo, né? O pessoal tentando se organizar ali, eles não tinham essa familiaridade com o estúdio. E, como eu falei, o George Martin nem lá estava, né? Deixou os operadores tomarem conta da história e ele deu uma saída e pediu para que eles observassem como é que eles se saíam, né? Quando eles gravaram Besame Mucho, P.S. I Love You e Ask Me Why, nem os produtores, os operadores tiveram muito interesse, mas quando eles tocaram Love Me Do, aí ele deixou um pouco mais de aquele respaldo, aquele brilho nos olhos dele, né? Então, assim, quando eles tocaram Love Me Do, o Norman Smith, que era o operador que estava lá, né, resolveu chamar o George Martin para dar uma observada, né? Aí quando ele chegou ao final, né, ele chega da gravação para ouvir, né, o George Martin perguntou assim: existe alguma coisa que eu possa melhorar, alguma coisa que vocês não gostaram? Aí o George Harrison, com aquele seu humor britânico lascivo, né, e irônico, disse: sim, eu não gostei da sua gravata, né? Quer dizer, poxa, mas nessa hora que ele falou isso, eu imagino o John Lennon e o Paul McCartney e o Pete Best, poxa, o cara vai dizer uma bobagem dessa num momento desse, que a gente está tentando mostrar que é alguém, mostrar que nós somos bons, mas graças a Deus, George Martin riu e todos riram, e foi bacana, porque isso aí demonstrou uma das coisas que eu sempre falo nas minhas entrevistas, né? A filosofia Beatle que vai chegar no topo, a filosofia Beatle que eles não estavam muito preocupados também se não chegassem, uma mistura
Não desistir nem tentar, né? Como dizia Renato Russo, é uma filosofia que eu tento atingir enquanto pessoa no meu dia a dia, mas eu ainda não consegui. Parabéns para os Beatles que há 60 anos atrás, garotos de 20 anos de idade já tinham essa percepção. Voltando aqui, das 4 faixas, apenas Bésame Mútuo e Love Me Do sobreviveram ao tempo, porque elas estão no Anthology, né? Aquele aqueles vídeos, né? Aqueles 6 DVDs, 4 livros que eu já tive o prazer de ler, de reler, de apreciar. Não eram meus, mas não eram meus, mas eu tive, né? Um amigo que me emprestou e eu gravei só os DVDs para mim, para poder rever quando eu tenho vontade. Às vezes está no YouTube também, você pode procurar. Anthology 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vários capítulos, vários DVDs e etc. Que foi lançado no início dos anos 90, né? 95, por ser mais preciso. Então, essa primeira passagem dos Beatles não foi nada marcante. Ainda bem que eles tiveram uma segunda chance, que foi em setembro, outubro, já com o Ringo Starr. Né? Porque nesse primeiro momento ficou só essa gravação de Love Me Do e Bésame Mútuo. Mas, posteriormente, eles gravariam P.S. I Love You e Ask Me Why para o disco Please Please Me, que iria sair em fevereiro de 1963. Vale destacar também, voltando aqui para o livro do John Lennon, esse livro ele vai falar sobre o aspecto de John Lennon em si, né? Que é uma curiosidade. Ele diz assim, que como o produtor George Martin não estava atrás de uma nova revelação, naquele momento, quando ele não viu que nenhum dos dois era o Cliff Richard, ele, né, porque ele, na priori ele queria escolher quem era que ia ser o Cliff Richard, porque é a história, né, Cliff Richard and the Shadows, então era Paul McCartney and the Beatles, ou John Lennon and the Beatles, enfim, ou até George Harrison and the Beatles. Só que o que mais cativou a ele, como diz aqui no livro, né, a voz de Paul era mais doce, mas John conferia a mistura interesse em foco. Ele trazia a mistura da voz, interesse e foco. Ele era o suco de limão que constatava com azeite de oliva. Então, assim, é impressionante como foi usado desde o primeiro disco mesmo, desde Love Me Do mesmo, essa questão das vozes, né? Muita gente me pergunta qual é a diferença, enquanto músico, qual é a diferença das vozes dos Beatles em relação aos sertanejos, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. O sertanejo, geralmente, os cantores principais, a voz principal, ela fica em cima, né? O Zezé de Camargo lá no agudo, Bruno Marrone na agressividade lá, e a segunda voz é sempre baixa, né? Então os Beatles eram o contrário. A primeira voz era o John Lennon que fazia, e a segunda voz, que era alta, ficava mais com volume baixo, né? Há uma inversão. Quem ficava acima não era a primeira voz, mas sim a segunda, né? Eu digo na tonalidade de altura, não é de volume. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender o que é altura, em termos de frequência, e o que é volume. Então, digamos, para ser mais claro, a voz aguda, que tem uma altura maior, mais fina, ela ficava na segunda voz com o volume um pouquinho mais baixo. E a voz grave do John Lennon, que era mais baixa, ficava no volume mais alto ou mais forte, certo? Então, assim, quando ele viu essa junção dessas vozes, né, que encantou todo mundo, não foi só ao George Martin, né? Eu lembro que Jerry Lee Lewis, que era o cantor da época dos anos 50, ele ficava impressionado, como é que eles fazem aquilo, aquelas vozes, né? Ainda tinha ainda o George Harrison, que entrava com uma outra voz, uma quinta, intermediária, que às vezes você não conseguia entender nada, né? Eu confesso que quando fui começar a pegar as músicas dos Beatles, para escolher era complicado qual a voz que eu ia fazer, né? Mas enfim, foi um grande momento, né, para os Beatles e para nós que somos Beatlemaníacos, para nós que somos músicos, né? Graças a Deus deu tudo certo. Todos os erros e aqueles momentos de crise serviram para dar início, para fazer aquele parto, digamos assim, né, dos Beatles em Abbey Road, e a partir daí eles se tornaram praticamente os donos da Abbey Road, né? Que todo mundo quer gravar lá, Roberto Carlos gravou um disco lá, todo mundo, né, tem interesse em passar naquela pista e fazer aquela menção, né, atravessando, enfim, nada como ser Beatle, como ser um cara tranquilo, como
todos eram, né? E o próprio John Lennon, tranquilo no sentido assim, vamos vencer, vamos ver qual é, vamos tentar, e deu certo, né? Parabéns aos Beatles nesses 60 anos, e vai ser lembrado sempre, sempre como um marco histórico da música popular mundial. Obrigado pela atenção e ficamos por aqui e até a próxima, hein? Tem mais.